Isso aí eu concordo com o Benja. Se o moleque tá lá e pintou a chance, ele tem que jogar. Marco Belo. Eu não falei que não deve agora. O cara vai querer mais chance com 38 anos. A diretoria do Corinthians mostra que não confia tanto assim nem no Longo, nem no Cauê. Porque a diretoria, nessa janela, foi atrás de goleiros experientes. Do Fortaleza, O Ricardo do Fortaleza chegou a vir fazer exames médicos, estava tudo acertado para o Corinthians contratar o João Ricardo. Depois que o João Ricardo não passou nos exames médicos, o Corinthians conversou com mais 3 ou 4 goleiros, não deu certo porque os clubes queriam cobrar muito e o Corinthians não tinha dinheiro, mas durante todo o período de janela de transferências, o Corinthians tentou contratar um goleiro para ser reserva do Hugo. Isso quer dizer que a diretoria não confia, e nem o Dorival, né? Não confia tanto assim no Felipe Longo e no Cauê. Senão não tinha feito todo esse movimento para trazer um goleiro experiente. Bem observado. É isso aí. Né? Essa é a leitura. Mas no caso específico, no caso do Hugo Souza, agora, não é questão de confiar. É uma decisão. O Belo falou se fosse uma decisão. Nos pontos corridos, todos os jogos são decisivos. Se fosse tipo assim, Libertadores, o Corinthians está em primeiro lugar com 15 pontos, vai fazer o último jogo, aí tudo bem. Agora, o jogo de hoje é importantíssimo, Benja. Se o Corinthians perder hoje, espero que não perca, ele vai se colocar numa situação perigosa. E ao contrário, se ele ganhar, ele encosta lá em cima. Então, eu acho que eu não entendo o Hugo Souza no jogo. E o Fluminense também não vai ter o Canóbio, né? Pelo jeito, o Fluminense, apesar que o Canóbio estava na Europa, né? O Uruguai estava jogando na Europa. É mais longe, é mais difícil. Agora, da Flórida, dá umas 7, 8 horas de voo, cara. Ô, Marco Belo, agora é o seguinte, né? Foi esse tempo todo parado aí. E a cobrança, quando tem data FIFA, é sempre muito grande, né? Porque se o time jogar mal, vão falar amanhã, tá vendo? Pô, quantos dias parado pra isso? Então a expectativa, a cobrança hoje pra todo mundo é maior, mas em se tratando de Corinthians, Marco Belo, se não jogar hoje, hein? Então, da última vez que houve uma parada de 10 dias, o Corinthians voltou contra o Coritiba. E você lembra o que aconteceu, né? Nem me fala, hein? Houve 10 dias de treino, todo mundo achou que o Corinthians voltaria jogando melhor e foi o pior jogo do Corinthians no ano. Os titulares perderam em casa contra o Coritiba. O Corinthians vai jogar 4 partidas agora que vão decidir o futuro do Dorival, viu? Fluminense fora hoje, Internacional em casa no domingo, talvez seja o jogo mais importante. Se não ganhar esse jogo, aí eu acho que nem chega no jogo Platense pela Libertadores. Quinta-feira tem Platense fora e aí no domingo Palmeiras em casa pelo Campeonato Brasileiro. Então Fluminense fora, Inter em casa, Platense fora e Palmeiras em casa. Corinthians está 7 jogos sem ganhar. Se não ganhar esses 4 jogos, aí o Dorival balança, hein? Ah, mas deixa eu te falar, de novo essa história de Dorival, cara. Eu pensei que já tinha passado. Sério, eu também acho que precisa parar com esse negócio aí. Gente, o treinador tá 7 jogos sem vencer, isso é a coisa mais normal do mundo. Vai trazer quem? Eu não sei, mas... Eu outro dia... Não é normal isso? Em qualquer clube do mundo? Outro dia eu vim com um papo aí e falou, olha, o Voivoda Você saiu. falou, eu citei você. Só que aí eu falei com uma pessoa aí esses dias aí do Corinthians que me garantiu, o cara garantiu que a possibilidade do Voivoda era 0. No futebol... Mas se o Dorival sair como falou o Belo, vai ser ele e o Tite os nomes. A pessoa falou pra mim, o Corinthians é muito como o Santos era muito. Eu também achei. Tô falando que uma pessoa falou pra Santos mim, ele decepcionou, velho. Era muito. Era futebol muito. Ele pipocou no Santos, igual aquele jogador de time pequeno que vai pro time grande. Eu não duvido, hein? Jogar. Eu não duvido. Eu tinha essa informação e tinha até uma certa convicção que isso aconteceria. Mas quem me falou era uma fonte muito boa, Galvão. O cara falou 0. E outro nome que vocês cogitaram aí do Tite, eu também não duvido. Mas vai ser os dois. Se o Dorival sair, vai ser esses dois nomes, não tem outro. O Calil, quem me falou, eu descarto totalmente o Voivoda. Aí vai ser o Tite, velho. 7 jogos sem vencer pressiona qualquer treinador do futebol brasileiro, gente. Mas 7 jogos sem vencer, porra, o Corinthians não pode ficar tanto tempo assim sem vencer, gente. Não dá. Não dá. Agora o que o Marco Belo fala é verdade também.
Tem um desgaste lá do Dorival, acho que não é nem pelos resultados mesmo. O cara lá falou pra mim lá que nem acho que o Belo já tinha falado também. O pessoal ficou putaço com aquela história do André. Lógico. Aquela história do André lá não. Porque ele desafiou não desceu, a diretoria. Não desceu redondo, não, hein, Marco Belo? O Dorival, a impressão que eu tenho é que ele não tá nem aí se ele vai continuar, se ele vai ser mandado embora. Porque ele foi contratado por um presidente que prometeu um negócio que não deu pra ele, que foram os 4 reforços. O presidente sofreu um impeachment um mês depois. Chegou outro presidente que também não deu os reforços que ele... O Alisson não veio. Ou seja, o Dorival ele não tá nem aí. Ele tá falando o que vem na cabeça dele. É o sincericídio, né? As entrevistas do Dorival, inclusive, estou esperando com muita ansiedade. Ô, Marco Belo. Marco Belo, tá ruim aí. Marco Belo, tá ruim aí. Vamos reconectar e você já volta. O Dorival tá aprendendo com os técnicos estrangeiros, né, Benja? Porque os caras vêm aqui, arrumam confusão, são demitidos, pegam uma puta de uma multa e vão embora. O Dorival deve ter pensado, se os caras não me quiserem mais aqui, paga a multa e eu vou embora. Ele deve estar nesse modo aí. E tem quem queira, né? Vai ter muita gente para dar emprego pro Dorival. O Botafogo, que contratou agora o assistente do Arthur Jorge, né? O Botafogo pensou no Dorival. O torcedor Botafogo hoje fez mais de protesto aí. Os caras perguntaram, cadê John Textor? Cadê John Textor? Quer aproveitar até o Belo retornar e escalar São Paulo Internacional? Não. Já estão prontos. Não quer escalar o São Paulo? Nem Vamos o Inter? Esperar para despedir o Belo para se dedicar só ao São Paulo. Combinado. Kaique. Combinado. A gente não ficar bate. Quer um spoiler ou não? Não. Então tá bom. Não vou dizer que o Arthur é titular, então. Não, mas você vai falar só do São Paulo daqui a pouco. Vamos só esperar o Marco Belo voltar para dar a saideira. E aí é só tricolor com tá o Kaique congelado, Silva. Marco Belo. O Galvão. Você não acha, Benja, 7 jogos sem vencer, que a pressão é natural? Mas eu vou te falar. É normal. Mas então, acho que pensar em demissão... Mas, gente, aonde nós vivemos? Com quem que nós convivemos? Galvão, eu concordo com o Benja. Eu acho que se o Dorival sair, vai ser mais pela questão política do que pela questão técnica. Pode ser que uma coisa tenha a ver com a outra. Pode ser que uma coisa se sobreponha à outra, inclusive. Mas fato é que o Dorival tá com uma sequência grande sem vencer, gente. É isso que tá acontecendo. Tudo bem, mas nós estamos em março, cara. Pra que tocar? Pô, mas já foram 8, né? Pra que, cara? Entendeu? Não tem necessidade, velho. Agora, eu acho que foi muito mal conduzido o negócio do André. Entendeu? Foi. Acho que é inadmissível um treinador ir pra uma entrevista coletiva, falar o que ele falou. Agora, a não ser que eles tenham combinado algo fora do ar. Não, e depois 1 minuto o diretor subir lá e falar tudo ao contrário. Então, não pode. Aquilo lá foi muito chato. Não pode. Mas olha, acho que o Marco Belo não volta, hein? Marco Belo voltou? Tá ok? Cadê? O Eris Marco Belo. Então, Marco Belo, pra gente encerrar, porque o Kaique Silva tem muito pra falar de São Paulo daqui a pouco, tem a escalação... Eu só tava... Fala, pode falar. Não, eu só tava falando que eu tô muito ansioso, porque como o Dorival é o único cara que fala a verdade no Corinthians, nem o presidente fala, nem o vice-presidente, ninguém fala a verdade no Corinthians, o médico não fala faz uns 3 anos mais ou menos, o preparador físico uns 7 anos que não dá entrevista. Então eu tô ansioso para a entrevista do Dorival Júnior sobre o Memphis Depay. Isso. Se o médico do Corinthians autorizou o Memphis a ficar na Europa ou não. Porque o Dorival, se for perguntado, vai falar. O Dorival é o único cara sincero do Corinthians. Escalação para terminar. Felipe Longo ou Cauê, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e o Matheus Bidu. O Ranieri tá suspenso. Então o Alan deve jogar como primeiro volante, com o André, Matheus Pereira e Bidon, Jesse Lingard e Yuri Alberto. Esse é o time do Corinthians para enfrentar o Fluminense, que, como disse o Calil, não tem o Canóbio e tem a dúvida se o Savarino vai jogar. Ele tá com lesão, mas deve jogar. Se ele não jogar, joga o ídolo do Calil, Jefferson Soteldo. Eu gosto dele, vou torcer para ele jogar. O Soteldo? Eu gosto.
Eu não queria que ele saísse do Santos. Mamãe! Caramba, cara. É o Calil mesmo? Ou é inteligência artificial? Não, eu gosto do Levanta a mão pra eu ver, porque é pela mão. Não dá, né? Caramba. Viúva do Soteldo não dá, né? Não é viúva. Pelo eu amor gosto de Deus, do futebol dele. Eu acho que ele no Santos ele jogava Pra bem. tudo tem limite. É o Calil mesmo ou é...